E nessa manhã, Deus colocou no meu coração para estarmos meditando no texto de Neemias, capítulo 1, e parte também do capítulo 2, de 1 a 4. Hoje nós vamos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração para transmitir aos irmãos nesta manhã. Neemias, capítulo 1, versos 1 a 11. E nos diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Alcarias, no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e os que foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados ao exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o teu nome. Esses ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste do teu grande poder com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nissan, do ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem que ser tristeza do coração. Então tremi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Esse texto, para a gente poder assim entender, é esse relatório que Neemias recebe
nós temos que voltar um pouco ao passado para entender o que aconteceu, o que levou a esse povo estar naquela situação. Então, lá atrás, Salomão, por desviar no seu reinado, já nos últimos tempos do seu reinado, desviou de Deus e o seu reino foi dividido. Então ali se criou o reino do norte e o reino do sul. Então houve ali um desentendimento no reino de Israel, então ele foi dividido. O reino do norte recebeu o nome ali de Israel e o reino do sul de Judá. Então houve aquela divisão, consequência de coisas que os profetas haviam anunciado anteriormente para eles, e eles levavam aquilo como se diz, houve aqui, mas não levávamos muito a sério. Então veio essa situação, o reino foi dividido. E o pior disso tudo, cabe aqui também lembrar, o reino do norte teve ali como capital Samaria, e o reino do sul, a capital Jerusalém. Tudo isso aconteceu, essa divisão, devido à permissão de Deus e o cumprimento da ira do Senhor contra a desobediência de Salomão. O reino do norte, ele durou durante 2 séculos e foi também invadido e levado a cativeiro. E esse reino, nunca mais esse povo voltou, subiu por lá no cativeiro. E o reino do sul conseguiu sobreviver ainda, mas 2 séculos e meio também eles foram invadidos e tomados e levados para o exílio. E nós observamos que, devido então à idolatria, à desobediência, aos mandamentos e estatutos do Senhor, a bênção de Deus desapareceu também. Eles puderam ver isso agora acontecendo nas suas vidas. E as maldições que os profetas profetizaram se cumpriu na história de Israel. E o cativeiro de Judá durou 70 anos. Então essa é uma história que começa lá atrás. A gente vê agora aqui Neemias no palácio, estava lá na boa, ele nasceu lá no exílio, né? Ele não conhecia a realidade lá de Jerusalém, dos seus pais, mas ele tinha informações, ele sabia, ele era criado naquele conhecimento daqueles povos, que era o seu povo. Ele servia ali ao rei, ele estava ali, vamos dizer assim, numa vida boa, na cidadela. Mas, como nós vimos no texto, os irmãos dele, mais algum grupo, trouxe para eles a informação de lá, de Jerusalém. E nós observamos com essa retirada do povo para o exílio, depois houve então um retorno desse povo para Jerusalém, né? No caso aí Judá. E esse retorno ele foi feito de 3 etapas. A primeira etapa foi feita por Zorobabel, e ele tinha como objetivo construir o templo. Depois teve a segunda etapa, que foi feita por Esdras, que tinha como objetivo ensinar a lei de Deus ao povo. Então aquele povo estava ali naqueles escombros todos, né? E Esdras veio dando continuidade nessas reformas que o Senhor veio conduzindo. E a terceira etapa nós temos agora pelo texto que nós acabamos de ler, por Neemias. Neemias veio com o objetivo de construir ali os muros em volta de Jerusalém. E nesse relatório que Neemias recebe, nós podemos ver isso. Ele destaca 4 coisas importantes naquela narrativa do seu irmão, da situação que estava Jerusalém. E ele estava distante aproximadamente uns 1.500 quilômetros, né, era a distância que Neemias estava, né, estudando.
Então nós vamos destacar aqui 4 pontos que Neemias observou naquele relatório. Primeiro, os muros derribados. Segundo, portas queimadas. Terceiro, grande miséria do povo. E o quarto, desprezo. Então nós observamos que os muros derribados, o que aconteceu? Eles estavam sem segurança. Entrava ali quem quisesse na cidade. E, como diz aí no ditado de fora, ficava o Deus dará, né? Cada um ali, vamos dizer assim. Então, a insegurança na cidade, ela era tremenda, porque não tinha muros. A insegurança daquele povo estava realmente sem segurança, e representava uma abertura para os inimigos entrarem ali e fazer o que quiserem. Outra coisa, as portas queimadas. Uma cidade sem justiça, porque nas portas o povo realmente tinha aqueles encontros ali, era um local onde os povos ficavam, e era um lugar onde tinha os processos judiciais. Os juízes ficavam ali naquelas portas, e ali atendiam as demandas e as causas dos povos ali. Então todo mundo levava na porta da cidade a sua causa, então era julgado ali a sua causa. E nós observamos que ali não havia justiça também, porque estavam as portas queimadas. A justiça falida. Não havia lei. Outra situação, então, grande miséria. Problema da pobreza naquela situação. Durante mais de 142 anos, eles estavam ali sob escombros, vivendo naquela cidade derrubada, vivendo naquela miséria ali tremenda. E Neemias observa na narrativa essa situação. E uma outra situação, o desprezo, um povo desprezado, um povo esquecido e vivendo em miséria. Nós olhando aqui esse quadro, nós podemos visualizar também nos nossos dias as situações que nós encontramos nas cidades. As cidades têm segurança, mas não têm segurança. A cidade cada vez mais parece que os seus muros estão também derribados. Não existe muros. Você na sua casa tem que colocar câmera, tem que colocar um monte de tecnologia, vamos dizer assim, para se sentir seguro. E a gente começa a ver aí, ontem mesmo eu estava assistindo, o camarada lá em Copacabana, ele tranquilamente, ele chegava nas portas dos prédios, arrancava aquele metal que é o corrimão a subir nas escadas, ele olhava assim, você estava ali, balançava, tirava. O outro, a senhora chegando na sua casa, ela encosta o carro para abrir lá o portão, ou para fazer alguma coisa, aí 3 elementos chegam junto e levam o seu carro. E assim também nós estamos vendo na nossa cidade, acontecendo as coisas. Nós também temos a justiça que tem sido também, nós podemos dizer assim, sentido uma falha na justiça, mas a justiça está por aí. Nós podemos também sentir que existe grande miséria no nosso país também. Com a situação dessa pandemia, nós tivemos a oportunidade de visualizar quantas pessoas estão aí numa situação tremenda, vivendo. Nós chegamos a ver aí com esses recursos, emergencial, mais de 60 milhões de pessoas que foram atendidos pelos recursos, porque não tinha nenhuma condição. Outros com o seu comércio teve que fechar, porque não tinha condição de continuar. Pelas medidas tomadas, nós vemos que as coisas foram caminhando com a situação, estamos vendo isso. E ali então, Neemias visualiza todos esses problemas.
E no versículo 4, nós podemos observar que Neemias não foi precipitado. O versículo 4 apresenta para nós a descrição da situação, né? Ele diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então nós vemos aqui que ele ouviu aquela narrativa, mas ele foi pedir ajuda a quem? Ao Deus dos céus. Ele começou a suplicar ao Senhor uma direção. O que eu vou fazer diante do que eu estou vendo? O que eu vou fazer diante desse quadro que eu estou presenciando agora através dessa narrativa? E como cristão, nós atuamos em dois reinos: o reino aqui dessa terra e o reino espiritual. Então nós temos que saber que muitas coisas, que nós estamos enfrentando, nós precisamos também colocarmos diante do Deus dos céus. Nós precisamos apresentar a esse Deus. Você vai enfrentar determinada situação, temos que colocar isso diante desse Deus do céu. Nós temos que realmente apresentar isso a esse Deus dos céus. E Neemias fez isso. Neemias sentiu, ele chorou, como um sentimento humano, como nós recebemos alguma notícia ou alguma situação que nós vemos, sentimos na pele, e ele ficou ali chorando, talvez pensando: gente, que situação está em Jerusalém. Eu não conheço lá não, mas pelo que eles estão falando, é uma coisa tremenda. Então ele sentiu isso na pele. Então precisamos de atitudes adequadas para enfrentar os problemas. Então, se nós estamos aqui nessa terra, vamos encarar situações aqui, mas nós estamos no reino dos céus. Precisamos buscar os recursos do céu para os problemas que se apresentam como insolúveis à nossa frente, porque é Deus que dá sabedoria, é Deus que dá a direção, é Deus que dá o poder, é Deus que abre as portas. E nós temos que ter experiência com esse Deus que nós servimos. Nós precisamos buscar, nós precisamos vivenciar em nossa vida essa presença de Deus, saber que esse Deus poderoso, ele pode realmente abrir portas. Esse Deus poderoso está no controle. Então nós precisamos voltar os nossos pensamentos também para esse Deus, colocarmos diante desse Deus, clamar, olhar a situação, mas clamar a esse Deus dos céus e também agir. No versículo 5, nós começamos a ver essa oração que Neemias fez. E ele diz o seguinte: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível e temível. Neemias ora sabendo que ele está orando com um Deus poderoso. E ele, vamos dizer assim, é claro que isso não acontece, para amolecer o coração de Deus, ele diz: esteja, pois, atento aos teus ouvidos. Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, nessa reconstrução, ou nesse planejamento da reconstrução, Neemias começa a desenvolver a situação, pensando aqui nas coisas, aqui na terra, mas pensando num Deus, aquele Deus é que vai agir, aquele Deus que vai agir. Esse homem que precisa ter um coração endurecido, precisa realmente ser atingido para dar as condições. Então Neemias, o homem
ele coloca isso diante de Deus. E esse versículo aqui também vai nos dizer o seguinte: precisamos ter uma visão plena de Deus, o Deus que servimos, um Deus soberano, um Deus que tem o controle dos céus e da terra. Então, nós que temos esse entendimento, nós temos também de colocarmos isso diante de Deus. Pensamos nisso, quando Neemias diz aqui, Deus dos céus, Deus grande e temível, então ele sabe qual Deus que ele está clamando, ele sabe qual Deus que ele está colocando o seu desafio naquele momento. Um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas no universo, um Deus que está acima de todas as coisas. Aparentemente, nós vemos as coisas acontecer, estamos aí vendo essa pandemia, uma coisa que trouxe realmente um pavor em todo mundo, podemos dizer assim. Todas as pessoas realmente vêm sentindo esse pavor. E nós podemos observar que ela está praticamente em toda a região do mundo. Algum lugar aí não teve, parece a Austrália, né? Um país que teve muito pouco isso. Até agora eles estão tomando medidas, né, pela situação lá da Índia, para evitar que voos da Índia, trazendo cidadãos ali australianos para o seu país, não venham. Inclusive uma lei, se vier, vai ser preso e vai ter as consequências de estar voltando ao seu país. Então eles tomaram uma medida muito pesada em relação à situação que está acontecendo. Mas nós queremos também pensar nesse Deus que pode todas as coisas. Nós queremos pensar nesse Deus que tem autoridade. E como eu disse, nós precisamos buscar o recurso do céu. E muitas vezes você busca o recurso que você tem. Você precisa de um bom advogado, você vai lá e paga aquele advogado. Você precisa de um bom médico, você vai lá e paga aquele médico, porque você tem um recurso. Mas precisamos lembrar que temos que buscar o recurso lá do céu. Nós precisamos lembrar que nós temos que fazer essa busca e levar os nossos problemas a Ele, o problema daqui. Mas nós precisamos clamar a esse Deus dos céus, clamar a esse Deus que está no controle de tudo. Nós precisamos realmente absorver isso na nossa vida. Então aqui nós vemos Neemias colocando Deus dos céus, Deus grande e temível. Precisamos também ter uma visão plena desse Deus. Esse Deus que servimos, um Deus soberano, um Deus que tem o controle dos céus e da terra. Nós que colocamos, nós que falamos, eu tenho um Deus, eu oro, eu tenho um Deus, mas nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus. A Bíblia diz que Daniel, quando foi levado para o exílio, mas ele tinha lá 3 momentos no dia que ele tirava para a oração. Ele orava, ele clamava a esse Deus do céu. Então era um homem que realmente tinha aquela intimidade de Deus, com Deus. E nós precisamos buscar isso na prática, não só verbalizar, mas nós precisamos buscar isso. Nós precisamos realmente ter essa experiência com esse Deus dos céus. Jó passou toda aquela situação dele, mas lá no final, no capítulo 42, ele vai dizer, e é um texto também que eu gosto muito do versículo, mas agora, só agora que eu estou conhecendo. Antes eu ouvia as pessoas falar desse Deus, eu ouvia falar a experiência que eles tiveram com esse Deus, mas agora os meus olhos estão vendo isso. Eu não estou ouvindo ninguém contar, não, eu experimentei. Ele fala naquele versículo, eu agora. Então nós precisamos ter pleno conhecimento desse Deus a qual nós invocamos, esse Deus que nos consola, esse Deus que nos conforta no momento realmente que nós olhamos assim para um lado e para o outro, parece que não tem saída, mas é um Deus que está ali atuando. É o Deus que a gente precisa valorizar
porque é Ele que abre as portas. Nós temos que perceber isso, nós temos que absorver isso na nossa vida, que é esse Deus que vai na frente. Eu posso ir confiando ali, né? Mas temos que confiar que é Ele que está lá na frente, abrindo as portas. É Ele que está lá na frente, movendo pessoas como instrumentos ao nosso favor. E esse Deus, eu já falei aqui alguma experiência, né? Eu já passei por situações. Esse Deus que nos guarda. É esse Deus que você vai, não vou dizer que você não vai tremer, não vai temer também, mas é o Deus que você vai confiando, você vai, aliás, acreditando naquela situação que você pode fazer, porque Ele estará com você. E é esse Deus que Neemias coloca aqui para nós: grande Deus, temível. E outro detalhe que ele coloca é o Deus que guarda a aliança. Ele é um Deus que fica aí com ciúminho, fica de mal, aquela vira a cara, não. Ele é um Deus que fez uma aliança. Não importa a situação, o seu relacionamento você tem com Ele, mas é um Deus que fez uma aliança comigo e com você. Então essa aliança não falha. Essa aliança não é porque você foi para o lado esquerdo ou para o lado direito, ou caminhou em outra direção, que Ele vai ficar de mal com você, não. É um Deus que fez uma aliança eterna. A diferença está nisso aí. É o Deus realmente que está no controle da situação. E quando você ora, você está unindo a sua fraqueza humana com a onipotência de Deus. Então quando você ora, você tem isso em mente. Você estará conectando o altar daqui da terra com o trono do céu. E isso, quando nós temos essa intimidade com Deus, nós temos essa certeza que o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos apresentando a um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Então, quando você ora, você está apresentando a esse Deus que Neemias aqui diz para nós, um Deus temível, mas um Deus amoroso, um Deus que mantém a aliança comigo e com você. Então quando você ora, você está apresentando a esse Deus, não é qualquer Deus, você está apresentando a Deus, o Deus que vai fazer alguma coisa. E muitas das vezes a gente ora e não vê nenhum resultado. Embora Deus tenha as rédeas da história, Ele controla essa situação na nossa história, e a gente ora, e a gente não vê resultado. Aí a pessoa ora um dia, a pessoa ora talvez um mês, ora um ano, não aparece nada. Eu não vou orar. Então quando você começa a ter essa intimidade com Deus, quando você começa sabendo que quando você coloca lá em cima no altar de Deus, haverá uma resposta. Mas o tempo de Deus não é o meu tempo e não é o seu tempo. Deus tem o seu tempo para ti. E nós temos, já que nós temos essa intimidade com Deus, nós temos que entender que esse Deus tem o seu tempo também. E nós olhando aqui para o texto, essa nação, como resposta de Deus através dos seus profetas, ficaram lá mais de 70 anos no cativeiro. Mas Deus olhou para a sua aliança e foi planejando a volta dessa nação. Nós vemos aí que por etapas, adequadamente, Ele veio fazendo a volta desse povo. Primeiro, Ele reconstruiu o templo. Precisava do templo ali, para as pessoas estar ali aprendendo de Deus. O segundo, Ele veio ensinando esse povo que não tinha, já passava muitos anos ali, vivendo aqueles escombros. Eles começaram a visualizar de novo, a aprender de novo as leis do Senhor. Eles começaram de novo a ter
esse ensinamento das leis do Senhor. E terceiro, Neemias. Deus providencia. O copeiro estava lá servindo o rei, a vida tranquila, maré mansa lá, e Deus providencia esse copeiro. Esse copeiro é esse homem que orava de dia e de noite pelaquela causa. Ele não conhecia lá Jerusalém, mas na narrativa ele se envolveu tanto, ele sentiu tanto por aquele povo, que ele começou a orar dia e noite. E o texto vai nos dizer que depois de 4 meses ele foi servir o rei. Ele era o copeiro, ele era aquela pessoa de confiança do rei. O rei deveria ali confidenciar muitas coisas para ele, e ele era aquela pessoa que naquele tempo os reinos ficavam muito desconfiados, porque era muita tentativa de assassinato através de venenos. Então Neemias era uma pessoa de confiança, ele experimentava lá o vinho, a comida, então ele tinha uma confiança. O rei tinha uma confiança em Neemias, e Neemias fazia esse papel, o homem de confiança, o homem de Deus. E aquele homem disse que ele era muito fácil, não, aquele rei, mas Neemias, ao orar, ele usou uma estratégia. Quando ele foi lá servir o rei não ia perguntar a ele, ele não ia chegar para o rei e falar: olha, o rei, eu quero ir lá na minha cidade. Ele não fez isso. Quando ele orou, Deus deu a ele sabedoria. E estando ele servindo o rei olhou para ele assim: rapaz, você está com uma expressão facial de tristeza, e isso não é de doença não, é tristeza do coração. Olha só, Neemias não falou nada com o rei, só chegou ali daquela maneira, e o rei chega para ele: você está com uma situação, tipo assim, o que eu posso fazer por você? Que essa situação sua aí não é doença, eu estou sentindo que você tem realmente uma tristeza no coração. Então nós vemos, dentro do plano de Deus, Deus agiu naquele homem, e começa ali esse plano de reconstrução. Neemias então é chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. Então nós temos que saber, a sabedoria vem de Deus, a direção é de Deus, o poder é de Deus, e é Ele que vai abrir o caminho. Às vezes nós pensamos aqui que as portas que nós temos aqui, igual aqui, 1, 2, 3, são só essa, mas Deus pode abrir uma porta ali que eu não estou vendo, e é por isso que nós precisamos invocar esse Deus. E orar, meus irmãos, é perseverar em oração. E aqui no verso 6 ele diz isso: estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite. Dia e noite. Não é aquela oração que você chega assim: ah, Senhor, deixa isso aqui, e sai fora. Ah, Senhor, me guarda ali que eu estou indo ali. Mas não, é uma oração que ele tira tempo para falar com esse Deus poderoso. Ele tira tempo para colocar diante de Deus as suas demandas, e ele chega ali e faz essas orientações que Deus passa para ele. Então, oração, nós temos que ter a disposição de orar, e orar é lutar mesmo. Eu passei na minha vida 5 anos orando para ter uma solução de uma situação. 5 anos. E no propósito que eu coloquei diante de Deus, eu não gostava de acordar cedo mesmo, mas eu passei a acordar 5 horas da manhã. De 5 a 6 era o momento que eu apresentava a Deus aquela situação. E foram 5 anos coloquei diante de Deus. Passava 1 mês, nada. Passava 6 meses, nada. E você olhava no horizonte, parece que as coisas não vêm.
não tem chuva, é um sol tremendo no deserto. Mas aí continuei orando. Passaram-se 1 ano, passaram-se 2, e a gente via as respostas só negativas. As coisas pareciam que não ia dar certo. Continuei nesse propósito. Mas isso aqui eu quero dizer para vocês, que isso não é metodologia de oração, mas é um propósito que a gente tem que colocar diante de Deus. Nós precisamos lutar e suplicar a esse Deus dos céus. Então, 5 anos orando, e chega um ponto que quando o colo caiu, as coisas vêm acontecendo. Vem acontecendo tudo. Eu tinha suplicado 5 anos e as coisas, quando o colo caiu, uma coisa aconteceu ali, outra coisa aconteceu aqui, as portas foram se abrindo no tempo certo, e eu estava preparado para aquelas coisas, porque fui colocar as minhas demandas diante do Deus do céu. Eu fui colocar as minhas inquietações que eu tinha diante de Deus, e esse Deus que fez essa aliança com Israel, fez essa aliança conosco também. Esse Deus, nós precisamos experimentar isso, nós precisamos realmente absorver, olhar e ver que Deus age em nossas vidas. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais, nós precisamos realmente experimentar que esse Deus é o Deus capaz de realizar todas as coisas, não conforme a minha vontade ou a sua, mas dentro do propósito dele para as nossas vidas. Então é a luta. Oração é você continuar, você preservar, você orar. Eu não vi resposta, mas continuar orando. Oração é de uma maneira que você tem aquele controle, você tem aquele consolo de Deus. É como você está ali apresentando a uma pessoa que vai ouvir as suas demandas, que vai ouvir o seu sofrimento, que vai ouvir as suas lamentações. Então você coloca diante desse Deus. E lá em Jeremias 33:3 tem um versículo que eu gosto muito também, que nos diz, deixa eu me lembrar aqui, invoca-me, né? Ele diz lá, primeira coisa, invoca. Você não vai invocar em qualquer um, você vai invocar a esse Deus dos céus, você vai invocar a esse Deus que resolve. Invoca-me e te responderei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então nós precisamos realmente experimentar isso. Nós precisamos, através da oração, da palavra do Senhor, experimentar que nós temos um Deus que está no controle de tudo. Apesar do circo ainda pegando fogo aí fora, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Pode vir as doenças, pode vir outro tipo de sofrimento, mas nós temos um Deus que abre portas. Mas nós precisamos perseverar em oração. Nós precisamos colocar mais as nossas vidas diante de Deus. Nós precisamos realmente experimentar o que Deus pode fazer para nós, porque Ele fez uma aliança conosco. Deus fez uma aliança, e Ele não vai quebrar uma aliança porque você desviou no meio do caminho. Mas precisamos experimentar esse Deus. Precisamos ver que esse Deus, Ele age e Ele está no controle. E Neemias fala isso para nós. Neemias nos mostra que temos que ter essa cautela. A situação é feia, a situação aparentemente não tem resposta, a doença é terrível, mas eu vou colocar diante de Deus do céu. Eu não vou me precipitar. É o momento que a estrutura é sacudida, mas eu vou colocar diante do Deus dos céus. Eu vou esperar nesse Deus a qual eu sirvo. Quero esperar nesse Deus. E nós olhamos aqui para Betel. Nós vemos que lá no passado um grupo também pensou em criar essa igreja. Lá na primeira igreja, né? Um grupo pensou, idealizou, e nós podemos observar que eles também estiveram orando.
para que Deus oferecesse um espaço para que pudesse assim criar a nossa igreja. Então lá foi criada uma igreja, porque pessoas também confiaram que esse Deus dos céus é que estava à frente, é esse Deus dos céus que estava planejando toda essa situação. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui para vocês nessa manhã uma mensagem de esperança, uma mensagem que nós temos que recorrer a esse Deus dos céus. Nós precisamos aproximar mais desse Deus dos céus, esse Deus que é temível, esse Deus que faz todas as coisas. E no seu momento de amargura, no seu momento de tristeza, lembre-se de uma coisa: esse Deus está lá, esse Deus não vai quebrar a aliança. Que Deus assim possa nos abençoar, que Deus possa trazer para nós um momento de reflexão, de pensar no seguinte: o circo está pegando fogo, mas eu tenho Deus que tem o controle de todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe.